Ele diz aqui: cada vez que falamos sobre qualquer assunto, nós o fazemos de um determinado ponto de vista. Eu, por exemplo, falo do lugar de um homem que um homem branco ocupa. Uma mulher negra, por sua vez, ocupa outro lugar. Um oriental, um terceiro. Isso para ficarmos apenas nas etnias. Por muito tempo, as vozes dominantes ocuparam todos os espaços e fingiam não ver que existiam outras necessidades do mundo além da sua própria. As redes sociais, a democratização das plataformas de expressão quebraram alguns monopólios de narrativas e deram força à fala de quem não era ouvido. Ok, com isso eu concordo. Você abriu o leque, não, outras etnias também têm direito. Os asiáticos, os árabes, os judeus, os índios. Gente, os índios, eles eram praticamente os donos do Brasil. Eles, quem tem que ter muito direito aí são eles primeiro, né? E outra coisa, eu acho assim que realmente, verdade, antigamente só um grupo parece que, né, dominava a narrativa de tudo e tal. Isso eu tô falando de Brasil, né? De América, não sei como que era nos outros países. Mas o problema é como está sendo feito essa restituição de narrativa. Essa restituição de quem é o protagonista agora está tendo seu lugar. A etnia X, a etnia Y estão conseguindo ter o seu lugar. O problema é como isso está acontecendo. Não é o fato das pessoas terem o seu lugar. Não é o fato das pessoas terem direito de falar o que querem. A questão é como isso está sendo feito. Entende? Por muitos anos foi negado aos grupos oprimidos o controle da narrativa de suas próprias histórias. A maior parte do que sabemos sobre escravidão, por exemplo, foi narrada a partir do lugar de fala do homem branco, dos autores dos livros de história consagrados até bem recentemente. Sim, é o que eu falei. Realmente, muitas coisas assim erradas, equivocadas aconteceram. A questão é como você faz a substituição. A questão é como você faz essa, entendeu? Agora é a vez das minorias falarem, mas olha como elas estão falando. Ah, mas elas foram oprimidas por muito tempo. Ok, então vamos tratar. Vamos tratar o problema. Se o que elas estão fazendo está saindo do limite, está extrapolando, vamos aí trazer um remédio para a cura das etnias, para a cura das nações, tanto o arrependimento daqueles que oprimiram e a cura daqueles que foram feridos. É isso que precisa acontecer e não existe uma ideologia, um sistema que pregue isso, tá? Eu conheço um sistema que pregue isso, mas esse sistema não é desse mundo. E se eu falar aqui o que é, você vai dizer que eu estou falando de religião. Mas eu não estou falando de religião. Eu estou falando de um sistema que não é desse mundo. Um sistema onde o plano espiritual ele está acima do plano material, físico e emocional. Nesse sistema, todos convivem muito bem uns com os outros, porque o muro, a barreira entre as etnias foi derrubado por aquele que governa esse sistema. Um dia na história isso aconteceu. Mas eu não vou me ater aqui nesse assunto agora, porque senão você vai dizer que eu estou querendo pregar religião. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de sistema, tá? De cabeça, de mente, de ideologia. A forma como a nossa humanidade, a humanidade encara o problema daqueles que foram oprimidos, está fazendo efeito contrário. Eles vão acabar sendo opressores em pouco tempo, se é que já não se tornaram. Esta é a verdade. Observe e você vai entender o que eu estou falando. Ele fala aqui: se você quiser falar sobre assuntos relacionados a algum grupo ao qual você não pertence, considere primeiro se tem propriedade para isso e segundo, qual o seu lugar nessa discussão, sob qual perspectiva foi construído seu olhar. Então, uma pergunta simples: o que estou acrescentando à discussão? Isso vale para todo mundo então, correto? Isso vale para os miscigenados, que falam dos brancos, isso vale para os negros que falam dos brancos,
Isso vale dos brancos que falam dos negros, isso vale dos índios que falam dos negros e por aí vai. Isso é para todo mundo. Anota, isso é para todo mundo. Eu tô falando assim porque na prática não é isso que acontece. Eu fico impressionada, sabe, de ver que é uma narrativa, essa opinião dele é uma opinião que a mídia, né? A mídia de hoje fala, a mídia de hoje propaga, a mídia de hoje prega, mas na prática não é assim. Porque falam, não, vamos ajudar esse grupo aqui, essa minoria aqui que sofreu. Só que essa minoria também fala dos outros, né? Dos outros, e será que eles também têm essa autoridade para falar dos outros? Quem tem autoridade do que, afinal? Certo? Vamos refletir, gente. Vamos parar de engolir as informações que passam para a gente. Ah, porque é um autor que escreveu. Porque o professor da faculdade falou. Porque o doutor fulano de tal que falou. Porque, peraí, mas qual é o sentido disso? Para e pensa. Isso está sendo saudável? O que está errado aqui? O que está certo aqui? Não, a gente vamos colocar tudo na mesa e ver o que precisa de consertar de fato. Será que eu preciso aceitar do jeito que estão me passando esse pensamento, esse sistema, essa ideologia? Ah, não, mas você vai ser cancelado por quê? Você não é livre? Você não pode falar mais o que você pensa? Só porque uma minoria está sofrendo, se você falar alguma coisinha do que você acha, você vai... Não estou falando que você tem que oprimir os outros, eu estou falando de você falar o que você pensa. Trazer a questão pro debate, trazer o que eu estou fazendo aqui, trazer a questão para refletir. A mídia não ensina você a refletir. A gente não aprende a refletir mais nessa geração, sabe? Eu não sei onde que eu posso ver algum canal, né, algum programa televisivo, na televisão, na internet, que levem as pessoas à reflexão. Só se for reflexão parcial, que é aquela que já está igual o autor aqui, ele está sendo parcial. Ele deixou claro qual a ideologia dele, que grupo que ele defende. Essa sim é uma reflexão parcial, mas eu estou dizendo uma reflexão imparcial. O que eu estou tentando fazer aqui é uma reflexão imparcial. Eu concordo com ele em muitos pontos, mas eu discordo em muitos pontos também. A gente vem para o capítulo 26, está quase acabando. Ele começa assim: por tudo que já falamos sobre a característica do ser humano de agrupar-se entre similares, e também de como todo ecossistema de algoritmos nos força a ter contato apenas com o que mais nos identificamos, esquerda ou direita, coxinha ou mortadela, raiz ou Nutella. Gente, o livro é sobre imagem, o homem está entrando em política aqui. Preto ou branco, bom ou ruim, feio ou bonito, o tempo passa e só aumenta a nossa tendência em classificar as pessoas em caixinhas e dividir a humanidade em isso ou aquilo. Mas isso é para todos os lados, tá, gente? Criando dualidades para todos os assuntos. Ele está falando aqui das minorias que sofreram por muito tempo e tal, mas essas minorias elas também colocam as pessoas em caixinhas. Inclusive, ele também é um que coloca as pessoas em caixinhas, provavelmente. Possivelmente em algum momento de nossa vida caímos intencionalmente ou não numa dessas classificações externas que pouco dizem sobre quem somos, mas criam um estereótipo que gruda em nós como chiclete. Com a maré inteira nos arrastando nesse sentido, todo o nosso esforço deve ser para não entrar com... eu estou lendo rápido, tá, pessoal? Por causa do tempo e porque não quero que o vídeo fique muito extenso, tá? Mas eu não gosto quando eu começo a ler rápido assim. Bom, então o que eu coloquei aqui nas minhas anotaçõezinhas, né, que eu gosto de fazer, eu pus assim, pois é, mas segundo alguns capítulos anteriores, o próprio autor assume um lado. Ele está falando, né, de colocar em caixinha, mas ele também. Por isso que eu penso, gente, não quero chamar ele de hipócrita, mas não sei, né, sei lá.
ele fala que assim, olha, cada um deve encontrar sua própria estratégia para se livrar do choque das dualidades. E pior, para não ser classificado e julgado num dos extremos. O melhor caminho, a melhor estratégia, não por acaso representada na Grécia por uma pomba, é o fortalecimento da própria verdade. O importante, como dizia Agostinho da Silva, é ser-se o que se é e tornar-se contagioso, imbatível. Aí eu coloquei escrito aqui, mas o autor apoia atitudes de grupos que vivem uma mentira. Por que vive uma mentira? Porque, na verdade, são grupos que estão, né, querendo, como é que eu vou dizer? Querendo consertar algo, mas não vão conseguir consertar com base na agressividade. Entendeu? Você querer a paz com base na agressividade é uma mentira. Como que você vai buscar a paz com base na mágoa e na agressividade? Isso vai ser real? Isso vai resolver o problema? Isso vai ser algo assim saudável? Por isso que eu escrevi desse jeito aqui. Infelizmente, isso tem acontecido. Aí no capítulo posterior ele fala assim: não trabalhamos com mentiras. Nunca, em nenhuma hipótese, podemos mentir em público. Mas, por todas as ideias que ele deixou claro aqui anteriores, eu tenho certeza de que ele apoiou governantes com essas ideias como a dele e que são governantes que mentiram em público, tá? Bom, eu não vou entrar aqui em política, eu só tô passando para vocês a resenha à vera de como eu li o livro, porque é um livro que desperta muitas opiniões no leitor. Então, se eu tenho que fazer a resenha aqui, é a resenha que irei fazer. E vai ser assim, sabe? Eu posso até pegar mais leve na escrita, só que aqui no vídeo, do jeito que eu tô lendo, eu leio e comento, né? Bom, vamos pular essa parte. Aí ele fala, pense antes de postar, concordo totalmente, devemos pensar antes de postar. Aí ele fala assim, é comum que seguidores ou fãs discordem de você de vez em quando, portanto, é preciso ter consciência de que você estará sempre diante da possibilidade de provocar reações que parecem com ódio e terá de lidar com agressões dependendo do que disser ou fizer. O melhor é não baixar a guarda, estar atento à existência dos haters e ponderar cada postagem sem nunca se dirigir a eles diretamente. Aí lá no finalzinho, olha, tem uma coisa que ele falou aqui que eu até anotei, concordo plenamente. Ele falou o seguinte: em meio ao turbilhão de mensagens, interações, controlar o que falamos e o quanto expomos é um desafio. Algoritmos, plataformas e o efeito manada estão sempre nos puxando para postar mais e mais. Portanto, aprender a controlar os impulsos e contar até 10 antes de qualquer manifestação são os pequenos gestos mais valiosos. Isso eu concordo plenamente e vale a pena a gente guardar isso aí, tá? Depois ele apresenta aqui a partir do capítulo 19, gestão de crise, 10 dicas para preservar a sua imagem no olho do furacão. Tô falando assim apressado porque eu quero terminar logo esse vídeo. Eu quero vir fazer resenha de outros assuntos, enfim. Aí ele dá as dicas aqui, né? Não mexa no vespeiro, não crie novos problemas, disciplina, clareza, credibilidade, foco nos lovers, ou seja, naqueles que estão ali com você, que concordam com você, que te apoiam. Cada plataforma, uma bolha. Que mais? Enfim, ele vai dando dicas, tem um epílogo aqui, né? No epílogo ele fala, as redes sociais não são eternas. Os usuários migram para plataformas mais modernas e no efeito manada, de repente, a comunidade se forma em outro site ou aplicativo. Olha, a gente tem aí o Threads, né? Que saiu há poucos dias atrás, como uma ramificação do Instagram, né? E para substituir o Twitter, mas eu não vou falar sobre isso aqui, né? Tem vários vídeos aí falando sobre Threads.
Assim sendo, teremos de viver com os dois lados desse contexto, usufruir as vantagens de ter um espaço onde cada um de nós é uma fonte de informação, em que podemos nos manifestar livremente, contar nossa própria história sem depender de terceiros, estreitar laços, criar grupos com interesses similares. Ao mesmo tempo, será preciso cuidar para não deixar nossa imagem à deriva, nem revelar mais do que gostaríamos, estar preparados para os riscos inerentes ao fato de sermos todos pessoas públicas, ficar atentos à impressão que estamos causando e navegar por esse universo, conhecendo seus códigos, nem sempre explícitos de conduta. E aqui eu vou fechar a resenha, tem mais algumas coisinhas. Fala sobre a gente ser coerente, né? Assim como o texto é coerente. Enfim, então terminou. Acho que o mais importante eu consegui falar desse livro aqui, eu mesmo e minha self. Então, se você quiser ter a sua própria opinião sobre o livro, compre o livro, leia, né, para você entender. Ele tem a opinião dele, mas ele também consegue fazer, por exemplo, algumas partes que eu coloquei, ok, correto, concordo, são as partes que ele mostra a realidade, que ele é neutro, né? Nessas partes ele teve neutralidade. Agora tem outras partes que ele joga a opinião dele pesada, né? Que não é bem o que eu acredito, né? Mas é assim, tá bom? Então fica aqui a resenha. Enfim, terminamos. E breve vai ter resenha de outra coisa. Eu espero não ficar fazendo vários vídeos, porque às vezes não dá tempo de fazer, né? Enfim. E é isso aí. Tchauzinho.